Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Hoje é a disciplina de recreação e lazer, com ênfase em jogos eletrônicos. Então, dando continuidade à nossa disciplina, né? E hoje, antes de adentrarmos especificamente nos jogos eletrônicos, vamos fazer uma análise e tentar compreender bem o que seria gincana. Nas aulas anteriores, nós entendemos alguns conceitos mais específicos sobre o que seria jogos, sobre o que seria brincadeira e, consequentemente, o brinquedo. E hoje vamos dar um foco maior então para a questão da gincana. A gincana, pessoal, ela nada mais é do que um conjunto de tarefas disputadas entre grupos diversos com o mesmo objetivo final. As gincanas podem ser realizadas por diversos tipos de competições, onde os concorrentes enfrentam várias provas com obstáculos que dificultam as tarefas. Eu tenho certeza que todos vocês, em algum momento das suas vidas, seja na infância, na adolescência ou hoje, já praticaram, já participaram de alguma atividade de gincana. É pouco provável que não, a não ser que você tenha tido pouco convívio social e poucas atividades nas escolas onde vocês estudaram. Né? Para ficar claro, um exemplo bem bacana que boa parte de vocês devem conhecer é o Passo Repasso, um programa né, que todas aquelas atividades que eles fazem, desde o torto na cara até todas as outras, os outros desafios, são atividades que compõem uma gincana. Então, o Passo Repasso é um grande programa de gincana. Né? E, para ficar um pouquinho mais claro, né, a gincana é uma competição lúdica que tem mais o objetivo de promover divertimento e confraternização entre os participantes do que, de fato, né, comprovar quem é melhor ou não. Uma gincana consiste num conjunto de provas divertidas onde algumas equipes disputam entre si, estipulando-se então os vencedores de cada prova. Lembrando que, embora teremos sempre um vencedor, não é necessariamente a parte mais importante da gincana, e sim a parte de estar junto, como ali diz, né? Então, a equipe que vencer mais provas, conquistar mais pontos, é declarada a equipe vencedora. Mas não necessariamente quem for melhor. O importante é se divertir com a gincana. Pensando no conceito de recreação e lazer, isso é fundamental né, para a nossa área e trazer os conceitos de diversão. Lembra que quando a gente fala sobre recreação e lazer, um dos conceitos os define como um momento de diversão por si só, né? Sem esperar um fim específico. E quando a gente diz esperar um fim, é que ninguém participa, tem momentos de lazer objetivando algo muito maior, muito complexo, a não ser estar naquele momento se divertindo com aquelas pessoas ou individualmente. Né? E é importantíssimo a gente entender também que essas provas né, precisam ter pontos, deixar muito claras as regras, e nós vamos falar mais para frente sobre isso. As provas de gincana variam entre os mais diversos tipos de competições e jogos. Então existem provas físicas, como cabo de guerra, prova de equilíbrio, o ovo na colher, até provas que exigem mais um raciocínio, né, como perguntas e respostas, desafios matemáticos e uma outra série de possibilidades. Além de provas musicais, mímica, corrida, pescaria, dança, cadeira, arrecadação, donativos, que é um item importante, nós vamos falar daqui a pouquinho. 5 dicas bem interessantes e importantes para que a gente possa organizar boas gincanas. A primeira delas é ter um objetivo claro, né? Ou seja, eu quero fazer isso para atingir isso e ao final disso teremos um resultado X. Então deixar muito claro o que a gente quer com essa gincana. E para saber isso, a gente precisa saber com quem nós vamos trabalhar. Então, nosso público-alvo são crianças, são adolescentes, são adultos. Atividades muito lúdicas podem ser interessantíssimas para crianças e podem ser desinteressantes, chatos e desmotivar um público mais velho, um público adolescente ou adulto, e vice-versa. Atividades que exigem um grau de raciocínio lógico muito grande, por exemplo, podem ser extremamente chatos para a criança. Né? Então é importante a gente conhecer o nosso público. Além disso, é importantíssimo a gente saber o local e a duração da atividade. Você não vai fazer uma atividade que você não consiga, por exemplo, aplicar ela no campo. Ou você quer pensar em atividades aquáticas e você não tem água ou piscina próximo, ou mar próximo. Então não faz sentido. Você tem que saber o local que você vai fazer para que você possa preparar as atividades. Ou, ao preparar as atividades, ter ciência vai precisar procurar um espaço que seja propício para aquilo. E o tempo também. Tem gincanas que pode durar o final de semana todo, como a gente faz em acampamentos, por exemplo. Agora, se você tem 1 hora e meia para fazer, você tem que pensar nessa questão do tempo, fundamental. E nós temos que também ter muita boa noção de quais atividades nós queremos que consista essas provas para completar a gincana. Esse momento específico, tudo que a gente viu contribui, mas ainda assim teremos uma próxima aula, atividades recreativas ao ar livre, que são a essência das provas de gincana. Não que nós não tenhamos essas outras provas, tenhamos também jogos eletrônicos, vamos ver hoje, jogos de cartas, jogos de baralho, jogos de tabuleiro, tudo isso pode conter uma grande gincana.
tudo isso. Inclusive o que a gente já viu em atividades de esporte com a natureza também funciona muito bem também em gincana. Né? Mas nós vamos ver atividades recreativas ao ar livre mais para frente, na próxima aula. E para concluir, é importantíssimo nós termos um sistema bem claro de pontuação, né? Porque geralmente, como a gente leu ali, né? Funciona como? Ganha-se geralmente a gincana quem for mais equilibrado, mais constante, conseguir somar mais pontos ao longo de toda a competição. Não necessariamente quem ganhou uma gincana, uma atividade da gincana vai ganhar a gincana em si, né? E ter uma premiação é sempre muito bacana. As pessoas gostam de receber mimos e premiações, mesmo que sejam coisas simples. Algumas atividades que a gente pode refletir aqui, né? Atividades recreativas, novamente, nós vamos ver um momento só sobre isso, mas algumas atividades como a corrida do saco, corrida ao corvo na colher, caça ao tesouro, são atividades interessantíssimas em relação à recreação para provas de gincana. Temos também provas ou atividades que envolvam intelecto ou habilidades teóricas, geralmente de cunho mais estudantil, como, por exemplo, provas de letração, cálculo matemático, quiz no geral, né? E aqui é interessante, nem sabia que o programa era tão antigo, né? O Luciano Huck ele trazia aquele soletrano, para quem se lembra, em 2008. Quem não se lembra, é só procurar no YouTube que encontra. É um tipo clássico de prova de gincana, bem interessante. Algumas atividades mais cooperativas relacionadas ao esporte. Na verdade, todo esporte coletivo ele pode se entender como uma atividade cooperativa. Ninguém ganha o jogo do futebol, do basquete, do vôlei sozinho, né? Pelo contrário, precisa ter sempre uma equipe jogando junto. Então é muito interessante. E um exemplo clássico desses é o cabo de guerra, que em alguns países, inclusive, é considerado esporte. E aí nós temos um que está bem em voga hoje em dia e é bem interessante, que são as atividades de arrecadação de fundos ou de cunho social, ou seja, você arrecadar a quantidade de mantimentos, alimentos, roupas para destinar para um público específico. Por exemplo, vamos supor que a Unicesumar vai fazer uma campanha e a turma que arrecadar mais alimentos vai ganhar um final de semana na praia, por exemplo. Então é uma forma de gincana que você trabalha com cunho social e funciona muito bem nos dias de hoje, tá bom? Sobre gincana é isso. Mais uma vez, esses conceitos vão se complementando com o que nós já vimos e o que nós vamos ver até o final desse semestre. Então, essa aula é importante, mas não é o fim, né? Nós vamos continuar falando de gincana, continuar falando de jogos, continuar falando de brincadeiras, continuar falando de conceitos de recreação e lazer até o final do semestre. E a gente espera vivenciar um pouco disso também na prática, tá bom? E chegando no conteúdo específico da aula de hoje, é um conteúdo um pouco mais leve e até mais divertido, que é um pouquinho sobre os jogos eletrônicos e a possibilidade que nós temos dos jogos eletrônicos nas atividades de recreação e lazer. Lembrando que nós já vimos jogos de carta ou baralho, já vimos jogos de tabuleiro e agora vamos finalizar esse trio de jogos com a parte do eletrônico. E eu sei que vocês já conhecem boa parte desses jogos, né? Resumidamente, isso aqui resume basicamente tudo que nós vamos falar até o final da nossa aula, tá? O jogo eletrônico, ou videogame, é aquele que usa a tecnologia de computador. Ele pode ser jogado em computadores pessoais, em máquinas de fliperama ou em consoles. Um console é um computador pequeno que serve basicamente para jogar videogame que vocês conhecem, o PlayStation, o Xbox, o Wii, hoje o Switch, né, que é o mais novo do Wii da Nintendo. Enfim, os consoles são conectados a controles manuais e a um aparelho de televisão. As pessoas podem jogar tanto sozinhas quanto acompanhadas. Esse termo que eu trouxe aqui, pessoal, essa citação, ela exemplifica tudo que nós vamos ver a partir de agora, tá? Mas é bem interessante porque ele realmente é bem abrangente. Os jogos eletrônicos utilizam um dispositivo especial para funcionar, geralmente o dispositivo é um eletroeletrônico e funcionando com energia elétrica ou baterias ou pilha, né? Compreendem a grande gama de videogames e fliperamas. Os jogos eletrônicos, na grande maioria das vezes, não exigem nenhum tipo de qualidade física, mas trabalham com coordenação, reflexos e cognição. Nós vamos falar mais no final da aula sobre os jogos eletrônicos de movimento, que aí sim exige uma qualidade física básica. Mas tanto aqueles quanto os jogos que nós conhecemos essencialmente, se não exige necessariamente uma qualidade física, vai sim exigir uma coordenação, reflexo, cognição, ou seja, raciocínio rápido, entender, compreensão do que está acontecendo. Então isso é muito importante. Os jogos eletrônicos eles podem ser muito interessantes no processo educativo, social e até mesmo de atividade física, como nós vamos ver para o final da aula, além de ser um ótimo mecanismo de recreação e lazer puro e simplesmente. Pode ser controlados por inúmeros dispositivos como joysticks, volantes, pedais, mouse, teclados e botões. Historicamente, pessoal, o processo de desenvolvimento dos jogos eletrônicos ele perpassa por alguns elementos bem interessantes que eu vou começar a trazer para vocês aqui. O primeiro deles talvez seja um dos mais antigos, que é os pinballs, que hoje em dia quase não existem as casas de fliperamas mais, né?
mas antigamente existia os pinballs, e funcionava basicamente assim, ó, com dois dispositivos rebatedores que batiam a bolinha, e quanto mais em mais locais eles batiam, mais ponto faziam, e o objetivo era não deixar eles caírem entre esses dois bastões. Então era muito comum nas casas de fliperama, é um processo bem legal. E aí, muito próximo a isso, nós temos as máquinas dedicadas caras. Resumidamente, são grandes plataformas de videogames que a gente conhecia como os fliperamas, que é isso aqui, né? Hoje em dia talvez não seja tão popular, antigamente, na minha época era muito popular, era baseado com ficha, né? A gente jogava com as fichas. Hoje em dia tem ainda em alguns shoppings, em algum espaço com cartões, você põe um crédito sim, específico e consegue utilizar. É bem interessante, bem bacana também. Passado isso, nós temos as máquinas dedicadas baratas, que elas são parecidas com os minigames de hoje, mas são mais antigos. Acredito que alguns de vocês nem saibam que são isso, né? Particularmente tive dois desses, o rosinha ali de baixo e o Brick Game, por exemplo, que eles colocam ali 118 em um. Eles queriam dizer que tem 118 jogos em um, mas na verdade eram uns 10 jogos só, e com vários níveis, e eles consideravam esses níveis como jogos diferentes, né? Mas era interessante, era bom para passar o tempo. Aí nós tivemos os consoles de mesa, que são hoje o que mexe muito mais com o mercado, né, financeiro, inclusive, que são os videogames que nós temos nas nossas casas, né, que são... Hoje nós temos as três grandes marcas, o PlayStation, o Xbox da Microsoft, o PlayStation da Sony, o Xbox da Microsoft e o Nintendo Switch, obviamente da Nintendo. São hoje as três grandes marcas de consoles e funciona muito bem, as pessoas consomem de fato muito e é muito legal, serve como muito recreação, muito interessante. Nós temos os consoles portáteis, que são quase que um avanço daquelas máquinas baratas, né? Que são isso aqui. A Nintendo que sempre investiu muito, né? E hoje o Nintendo Switch não, é um híbrido entre consoles caseiros, consoles de mesa com consoles portáteis. Funciona muito bem também. E para finalizar, nós temos os computadores que muitos de vocês usam a trabalho, muitos de vocês usam para o seu dia a dia, mas existem computadores próprios e específicos para gamers, que são uns verdadeiros monstros, umas máquinas que rodam jogos sensacionais, numa capacidade ao máximo, com os gráficos sempre no limite, e realmente fica muito interessante jogar. São máquinas que não são baratas, são específicas para jogos, não que você não possa utilizar para outras coisas, mas elas conseguem rodar os jogos sempre nas capacidades máximas. É super interessante. E aí, para finalizar de fato a nossa aula, nosso conteúdo e a nossa reflexão de hoje, nós vamos falar um pouquinho dos jogos eletrônicos de movimento. Inclusive, existem estudos, né, na educação física sobre as possibilidades de usarem jogos eletrônicos de movimento para as atividades de educação física e até mesmo esportivas. Recomendo o artigo da Silva Silva de 2017, que ele faz uma análise bem legal, inclusive ele faz algumas conclusões bem bacanas sobre isso. Mas para quem não entendeu ou não imagina o que seria um jogo eletrônico de movimento, é isso aqui. Por exemplo, alguns dos elementos que eu vou trazer para vocês. Esse aqui era a pista de dança, antigamente era muito famosa nos shoppings, nas casas de fliperamas, e mesmo assim podiam levar para casa através daqueles tapetes, né, que simulavam como se fosse da mesma forma, mas na casa não era tão perfeito quanto, né, mas dava para funcionar e se divertir bastante. Foram passando os tempos e foram evoluindo, e a Nintendo trouxe muito o conceito do Nintendo Wii, que era para atividade, para jogos que simulavam a realidade. Então tinha jogos de esportes, jogos de atividade física, jogos de acampamento, muito interessante, muito legal, e realmente fazia as pessoas suarem, né? Quem jogou ou quem joga esse tipo de atividade sabe que não é fácil. Em paralelo a esses jogos da Nintendo, nós tínhamos também a Kinect, né? O que era um aparelho de sensor de movimento da Microsoft, do Xbox, que funcionava muito bem, muito legal também. Claro que para alguns jogos apenas, não funciona 100% em todos os jogos, mas também para atividades que envolvem corpo, atividade física, muito legal, recomendado. Para quem gosta de música, nós temos alguns aparelhos como bateria e a guitarra. Por exemplo, o jogo Guitar Hero, que você realmente simula estar tocando as músicas, tem que seguir a ordem dos movimentos. Muito interessante, também exige um grau de velocidade, de raciocínio, de movimento corporal, de cognição, que é fundamental. E para finalizar, nós temos também hoje em dia os jogos cada vez mais imersivos, praticamente 100% imersivo, através desses óculos de realidade aumentada ou de realidade virtual, onde você entra no jogo de fato, você consegue uma imersão quase que 100%, é a nova tendência. Acredito eu que nos próximos anos os jogos de videogame sejam todos trabalhados dessa forma, onde cada vez mais nós vamos estar imersos. Existem uma série de filmes, livros,
quadrinhos, mangás e animes que trabalham com essa questão da imersão do ser humano no videogame, no mundo virtual. E eu acho que é um futuro inevitável e não está tão distante. De fato, nós vamos estar cada vez mais conectados aos jogos. Isso tem os lados negativos, mas tem muito lado positivo também, porque acho que nós podemos trabalhar com vários elementos, inclusive de atividade física e esportiva e recreacional, em espaços reduzidos. Claro que é muito bacana você fazer uma trilha, escalar uma montanha, mas por que não fazer uma iniciação a isso, de repente, num espaço fechado, através desses mecanismos? E também por que não se divertir pura e simplesmente através desses jogos de imersão virtual completa, tá bom? Alguns links e referências da aula de hoje. E era isso, pessoal, que eu queria tratar com vocês. Espero que vocês tenham gostado e entendido o conteúdo. Próxima aula teremos muita coisa nova, muita coisa interessante. Qualquer dúvida, eu estou à disposição e espero vocês na nossa próxima aula. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até mais.